e eu vim trazer para vocês aqui 4 passos essenciais para que vocês deem adeus a essas baixas temporadas pesadelo aí na sua pousada. Então, pega papel e caneta enquanto eu vou tomando a minha água aqui. Todo mundo aí com papel e caneta na mão? Prontos para anotar as dicas de hoje? Show! Então, a primeira dica é a seguinte: saiba quando são as suas baixas temporadas. Então, a primeira coisa que você tem que saber quando você tem que começar, quando você vai começar uma pousada, como que são as baixas temporadas do destino. Então, você tem que identificar com relação a como acontecia no passado, pergunte para os demais pousadeiros, analise, porque às vezes a gente tem a visão só de turista do lugar que a gente resolve morar para ter uma pousada. E aí quando você chega para realmente ter uma pousada, você percebe que não é sempre uma alta temporada, pessoal. Então pare e pensa, pergunta, entende quando é a época de chuva, quais que são as temperaturas médias anuais, quando que tem maior fluxo de turistas, se os turistas vão nos feriados, se vai mais nas férias escolares. Anote, tenha um calendário que coloque isso tudo de forma organizada para você entender o que fazer. Então, a melhor maneira de você fazer isso é sempre identificando com relação ao passado. Então, conversar com os outros pousadeiros, entender aí dentro da própria, até mesmo dentro da própria Booking, você consegue ver uma flutuação de preço que dá para entender melhor quando é a baixa temporada alta. Mas a melhor maneira é conversando com outros pousadeiros, perguntando quando são as épocas de maior fluxo, quando tem mais gente, se vai gente mesmo no feriado, se não vai, etc. Depois que você entendeu quais são as suas baixas temporadas, quais são essas épocas do ano que você tem que se preparar para isso, você vai para o segundo passo, que é você planejar o seu ano considerando essas épocas de baixa temporada. Então, você tem que considerar que essas épocas vão acontecer. Então, vai ter época do ano que você vai ter menos de 10% de ocupação. Vai ter época do ano que talvez você tenha 0% de ocupação. Então, você precisa identificar que épocas são essas e entender, ok, o que eu vou fazer nessa época do ano aqui? Então, isso muitos de vocês, principalmente a galera que vai arrendar pousada na praia, esquece de olhar isso num âmbito anual, tá? Não é todo mundo que vai pra praia o ano inteiro. Se tá frio, vocês não vão pra praia. Então, o hóspede não vai pra praia mesmo. Então, entenda, ok, eu vou trabalhar quantos meses? Bem... Ou então, por ano, esse ano tem bastante feriado, então nesses feriados eu vou conseguir trabalhar bem. Entende quando que você vai conseguir trabalhar melhor e que meses você vai trabalhar pior. E já se planeja, fala, ok, o que eu posso fazer? Vou dar o exemplo, tá, de Barra Grande. Em Barra Grande, a temporada é de junho até o carnaval. Na verdade, até janeiro. Carnaval é porque entre janeiro e fevereiro, quando tem o carnaval mesmo, fica ninguém. Por quê? Porque chove, não venta e é por isso, não tem ninguém. Então, todo ano eu sabia que depois do carnaval eu ia ficar março, abril, maio, 3 meses só alugando nos feriados, quando tinha feriado prolongado. E aí eu parava para olhar e falava, ok, deixa eu ver quantos feriados eu vou ter, qual que vai ser a média de ocupação nesse tempo, e aí eu vou decidir. Então, quando você começa a entender que você tem essa época do ano, você já se prepara para ela. Então, quando chegava dezembro, eu vendia Réveillon, eu não saía gastando tudo, porque eu sabia que eu ia ter 3, 4 meses de baixa ali pela frente, que eu não ia conseguir vender para pagar meus custos fixos. E essa é a realidade. Eu me preparava para isso, eu sabia que isso ia acontecer, então eu já passava a alta temporada inteira me preparando para aqueles meses em que eu sabia que não ia ter venda. Ponto. Eu não saía gastando igual uma doida, eu sabia, eu planejava, eu guardava um tanto. E isso é você planejar as suas baixas dentro do seu planejamento anual. A terceira dica, que é uma dica que poucos de vocês também usam por falta de conhecimento, mas vocês vão aprender aqui comigo agora, é vocês saberem calcular qual que é o seu ponto de equilíbrio. E o ponto de equilíbrio, pessoal, é um ponto, um cálculo, é o ponto onde as suas contas zeram. Então é assim, eu preciso vender tanto para eu conseguir pagar, para empatar meus custos fixos e meus custos variáveis. A partir daquele tanto, eu tenho lucro na minha pousada. Então,
Eu, Natália, sabia que a minha pousada, o ponto de equilíbrio dela, era 15 diárias. Então, se eu vendia menos de 15 diárias no mês, já não valia a pena eu estar aberta. Aquele mês estava me dando mais prejuízo do que lucro. Então, eu sabia, dentro dos meus custos, dentro do valor da minha diária, que eu precisava, no mínimo, vender 15 diárias por mês. Aí eu olhava para o passado, ok, nossa, mas peraí, aqui, eu tô olhando maio, ó, maio num ano eu vendi 8, no outro ano eu vendi 6, no outro ano eu vendi 3. Por que eu vou abrir maio, gente? Eu sei que se eu vender menos de 15 diárias por mês, não vale a pena eu abrir as portas. Então o que eu fazia? Eu fechava as portas em maio, eu dava férias para os funcionários, eu dava férias para mim mesma, eu fechava a pousada, diminuía grande parte dos custos fixos também. Quando você fecha, você tira um monte de coisa da tomada, que até vai ser tema da live de amanhã, tá? Como economizar energia na pousada. Você tira um monte de coisa da tomada, você deixa de gastar água, se tá chovendo ainda, então maravilha, não gasta nem água para aguar as plantas. Então, você deixa de gastar várias coisas estando fechado. Você não tem que tirar dinheiro do bolso para comprar coisa de café da manhã para vender 3, 4, 5 diárias no mês. Deu para entender, gente, a lógica? No final, o seu custo fixo, quando você fecha, você consegue até economizar um pouco. E o custo fixo é fixo, hein? Tá? Então, coloque isso na sua cabeça que você precisa entender qual que é o seu ponto de equilíbrio para você tomar a decisão se vale a pena abrir ou não a sua pousada. Esse ponto de equilíbrio é super fácil de calcular, tá? Você tem que saber os seus custos fixos, seus custos variáveis, por quanto você vende sua diária, mas ele é super tranquilo de calcular. Então, recomendo que vocês vão e façam o ponto de equilíbrio aí da sua pousada. E a quarta e última dica, que é também primordial para vocês, é entenda como precificar a sua diária. Então, quando você vai calcular a sua diária, não é você simplesmente pegar, Nath, eu gasto tanto aqui, eu divido por tanto de diária que eu vendi no mês, tá tudo certo. Não é assim, tá errado fazer assim. Você tem que olhar o seu ano inteiro, o quanto você vai gastar o seu ano inteiro, o quanto você tem que entrar o ano inteiro para você definir qual que é o valor da sua diária média. No final do ano, a sua diária média tem que dar aquele valor. E esse valor médio, ele considera o tanto que você vai cobrar na baixa, que pode ser menos. Eu não tô falando que tá errado você cobrar menos do que o valor da sua diária média na baixa. Não tá errado. O que você não pode é cobrar um valor tão baixo na sua diária média, na sua diária da baixa, que vai impactar no valor da sua diária média e no final vai te trazer prejuízo. É por isso que vocês têm que conhecer realmente quais são os seus custos ao longo do ano inteiro e olhar a sua temporada o ano todo, entender quando você está começando o ano, quantos dias você vai ter de baixa, quantos dias você vai ter de média, quantos dias você vai ter de alta. Então você precisa começar a entender esses cálculos e realmente aplicar aí dentro da sua pousada para não ficar mais vendendo valores de diária que não te remuneram. Valores de diária que deixam você embaixo do seu ponto de equilíbrio, daquele ponto onde você passa a realmente valer a pena, ou pelo menos empatar, entendeu? E mesmo empatar, se você for pensar, você fala, cara, eu vou ter todo o trabalho de trabalhar para vender aqui essas 15 diárias, que, né, às vezes na baixa pra você vender ali, pelo menos para mim, para vender 15 diárias na baixa ali, ó, eu tinha que trabalhar para conseguir. Para empatar no final, vale mesmo a pena? Não era melhor eu segurar as pontas, gastar menos no meu custo fixo e ficar tranquila sem trabalhar esse mês?